Evangelho, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no centro. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, após percorrermos a liturgia do 23º domingo do Tempo Comum, acompanhando o Evangelho de São Marcos, retomamos o 6º capítulo do Evangelho de São Lucas e damos prosseguimento à leitura do texto que começamos no sábado passado. Então, o Evangelho de hoje nos traz o segundo acontecimento narrado pelo 6º capítulo. No 6º capítulo, nós ouvimos o Senhor fazendo o ensinamento a respeito do repouso sabático. Os fariseus, sempre eles, hoje eles aparecem no plano de fundo do episódio narrado pelo Evangelho, mas, como estamos acompanhando, Lucas está nos conduzindo no conhecimento da doutrina que nosso Senhor nos anuncia, que leva à plenitude a lei de Moisés. Então, é necessário colocar em evidência todos aqueles momentos em que a lei de Moisés nos aponta na direção do Filho de Deus, mas que terminaram por serem inflacionados, ou seja, como estamos acompanhando nessa última semana, em muitos momentos, aqueles que deveriam ser os guardiães do ensinamento, da revelação divina, lançaram mão dos dons que receberam de Deus, das graças e da investidura que o Senhor fez sobre eles de autoridade, para cuidarem do próprio benefício, para cuidarem da própria dignidade, e dessa forma abandonaram a Deus, fazendo idolatria a eles mesmos, ao próprio ego, à própria satisfação, à própria vontade, ao ponto de se tornarem verdadeiros opositores de Deus. Esse é um tema que já apareceu várias vezes em nossas meditações, né? Então, nesses últimos dias estamos entendendo isso melhor à luz dos textos bíblicos. E ontem sábado falávamos sobre a questão do descanso sabático, que o Senhor entrega o dia de sábado como um dia sagrado para se recolher em sua intimidade, para que o homem se recolha em sua intimidade. Entretanto, o sábado se tornou um peso, porque foram compostas 39 proibições sobre o que fazer no dia de sábado. Então, o sábado, mais do que ser o dia com o Senhor, se tornava o dia das privações. E aquilo que era central à intimidade com Deus, ela passava a ser secundária. Tanto que em outro momento o Senhor vai advertir que para escapar às exigências do sábado, e essas exigências são aquelas criadas
pela tradição rabínica, para escapar dessas exigências, muitos se valiam de disposições da própria lei ou então de interpretações feitas a respeito da lei para poder adquirirem, digamos assim, uma permissão ou uma consciência mais tranquila para continuar fazendo aquilo que queriam. De maneira que nem mesmo desorientar do interesse exagerado por si, aquelas 39 leis ajudavam. Então, havia se perdido completamente o propósito de ter o dia sagrado para ser o dia de intimidade com o Senhor, Deus de Israel. Bom, aqui mais uma vez vemos um episódio em que Lucas nos narra o momento em que Jesus, em dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então, estamos num sábado, estamos num dia solene, estamos num acontecimento solene, no lugar onde o povo se reúne para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a lei de Moisés e para ouvir a palavra dos profetas. Ou seja, para mais uma vez glorificar o nome do Senhor e, ao mesmo tempo, reconhecendo a própria condição, realizar ato de penitência e de súplica à misericórdia desse Deus bendito de Israel, que fez uma promessa de salvação ao seu povo. Então, o sábado é o dia que se renova a esperança, é o dia em que se renova a palavra e as promessas de Deus no coração do povo. É um dia onde o homem se refaz, o homem orante se refaz. Onde aquele que caminhou durante uma inteira semana, agora se coloca aos pés do Senhor e se refaz através da meditação da palavra de Deus, através do culto prestado a Ele, a esse Deus que disse de maneira muito clara que lhe agrada o coração arrependido e o sacrifício de um coração penitente. Porém, assim o Senhor havia proposto o sábado na tradição antiga, mas também não estava sendo vivido desse modo. Jesus se reúne em dia de sábado na sinagoga e começa a ensinar. Aquele que tem a autoridade em si, a autoridade, como falávamos ontem na meditação, ela não foi concedida a Cristo, como foi concedida aos profetas. Vá e diga em meu nome, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Cristo fala em nome próprio. Sua autoridade não vem de um outro, mas está sobre ele, porque ele é o próprio Deus. Eis ali o Filho de Deus que ensina. Como o ensinamento do Filho de Deus não será capaz de suscitar para a vida os corações que temem a Deus e que o buscam de maneira sincera. Isso é importante observarmos. Por quê? A dupla realidade vai acontecer, meus irmãos. Qual a dupla realidade, Padre? Todos aqueles que na vida cotidiana buscam viver de maneira piedosa, com temor a Deus, e são homens e mulheres de oração, ao ouvirem a pregação de Jesus, o coração deles se inflamará de amor, se inflamará de todas as virtudes que são próprias daqueles que são os amigos de Deus. Não tem como ouvir a pregação do Senhor, um coração que teme a Deus e que o busca sinceramente, sem que se torne uma chama viva de amor, sem que a esperança ganhe a potência máxima, sem que venha reconhecer naquela pregação a presença viva e potente do Deus Altíssimo. Agora, ao mesmo tempo, se aqueles corações que não têm mais escrúpulos diante do Senhor, que não o temem em hipótese alguma,
que vivem somente para si e desprezam o que o Senhor ensina em busca do próprio bem, esses corações, ao ouvirem a pregação de Jesus, também não vão passar indiferentes. Vão se tornar sempre mais cheios de cólera, vão se tornar sempre mais repletos de desejo de vingança e de ódio e de hostilidade contra Deus. Então a dupla realidade acontece. E aqueles, padre, que estão mais adormecidos? Bom, esses, pela intercessão, como nós sabemos e já vivemos, podem provar um despertar. Outros podem precipitar ainda mais na ruína pela distância do Senhor. Mas ninguém fica no meio do caminho. Assim como a água não para no alto de um monte que tem um cume muito afilado. E nós dizemos, inclusive, trata-se de um divisor de águas. A água que lá em cima cai, ou desce por um lado, ou desce pelo outro. Assim também é a pregação do Senhor, assim também é cada um dos ensinamentos de Jesus. Por isso, quando a multidão o segue, nós não podemos ter ali a ideia de que se trata só um grupo de curiosos que querem ver o que vai acontecer, nem de pessoas que estão ambicionando apenas a conquista de um benefício próprio para depois virar as costas e seguirem. De fato, essas disposições poderiam ter também ali no meio da multidão que seguia Jesus. Mas uma coisa é certa: aqueles que buscavam o Senhor, levando até ele os seus sofrimentos, sabiam bem claramente que a cura e a consolação que poderia vir dele era uma cura e consolação que só poderia vir da parte de Deus. Agora, precisavam, como nós falávamos outro dia, precisavam ouvir a pregação do Senhor, ou seja, precisavam ouvir os ensinamentos do Senhor, a fim de que o coração fosse aos poucos conhecendo e reconhecendo, como ontem falamos em Marcos, nos gestos e nos milagres cumpridos pelo Senhor, que ali estava aquele que era maior do que um profeta. Então, para reconhecermos a identidade do Senhor, para reconhecermos Jesus como nosso Salvador e Rei, é preciso que nós abramos os ouvidos para acolher o ensinamento, como falávamos ontem, que o Senhor nos oferece através daqueles que foram investidos com autoridade para ensinar na Santa Mãe Igreja, através da pregação do Evangelho, através do catecismo e do ensino catequético. A Igreja cumpre esse mandato missionário do Senhor e revela ao mundo Cristo Senhor e Salvador. A grande maioria das pessoas, se perguntarmos, vão reconhecer Jesus como Filho de Deus, ao menos de um conhecimento imediato já apresentado por um outro. Mas para que possamos dizer verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, Senhor, é preciso que, por meio da pregação, o nosso coração se abra à luz da fé e, desse modo, vivendo o caminho da vida dos sacramentos e da comunhão na comunidade cristã, possamos ir recolhendo os sinais, os milagres cumpridos pelo Senhor e, dessa forma, reconheçamos em cada um deles o mistério da nossa redenção, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, que nos trouxe a salvação. Falávamos ontem sobre o segredo messiânico, que é aquela expressão que em Marcos aparece, que Jesus diz para que não fale aos outros a respeito do milagre, e nós falávamos que a segunda razão pela qual Marcos coloca isso está ligada exatamente ao fato de que era preciso, para que se compreendesse o messianismo de Jesus, que todos aqueles que viam os milagres e ouviam o seu ensinamento seguissem com ele até a paixão, morte e ressurreição. Pois ali se daria a plenitude da revelação e, finalmente, dali
viria a maturidade da fé e o anúncio completo. Verdadeiramente, Jesus é o Filho do Deus vivo, nosso Senhor. Então, hoje, nós já temos essa experiência que nos é entregue por meio da igreja. A igreja prega o Evangelho, nos anuncia o ensinamento do Senhor, nos leva a viver esse ensinamento, ao mesmo tempo que é testemunha eloquente e testemunha de todo o mistério da salvação. E desse modo, ela nos chama cotidianamente a vivermos na fé que recebemos no dia do nosso batismo, enfim. Aqui nós estamos na sinagoga de uma das regiões da Galileia, onde o Senhor faz esse ensinamento. E ali estamos ainda nesse momento do divisor de águas. Ainda não aconteceu a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, a multidão o segue e acompanha o seu ensinamento, e alguns, como os apóstolos, vão conseguir dizer: tu és verdadeiramente o Filho de Deus, ainda que essa afirmação não seja completa de todo, mas intuitiva, como o Senhor disse por revelação do Pai ao coração de Pedro, ela se tornará plena após o evento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas, assim como o coração de Pedro se deixa alcançar pela voz de Deus, que o leva a fazer uma profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, isso porque o coração de Pedro era um coração orante e de homem que temia a Deus e que buscava cumprir a vontade de Deus. Então também muitos ali na sinagoga buscam, como Pedro buscava. E ao verem o Senhor que chama aquele homem com a mão atrofiada para o centro, acompanham com atenção cada gesto. Parece que permanece uma narrativa um pouco mais pessimista, porque o foco da narrativa feito por Lucas está exatamente sobre a não aceitação por parte dos fariseus que ali acompanham o Senhor. Lucas coloca foco sobre o repúdio a Deus que está acontecendo. Então, tratam-se de homens que estão num dia solene, em um momento sagrado, recebendo o ensinamento do próprio Deus vivo, e o rejeitam. Então, tudo que o Senhor colocou em favor deles, a lei de Moisés, a solenidade do dia, a lei de Moisés, os profetas, o ensinamento dos profetas, a solenidade daquele dia, a tradição que até agora os acompanha, e o seu próprio filho, isso faz lembrar a parábola do vinhateiro, né, dos vinhateiros homicidas, em que Jesus conta que então, os primeiros empregados são mortos, depois o patrão envia outros e são mortos, e finalmente diz: enviarei o meu filho e eles escutarão, e eles também matam. O filho diz: vamos nos apropriar da vinha. Está aqui, está acontecendo aqui. É aquilo que o Senhor vai depois falar numa parábola. Então, a lei de Moisés foi entregue, os profetas foram entregues, o dia solene foi entregue. Agora, aquele que vem fazer o ensinamento na sinagoga é o próprio Filho de Deus, mas o coração deles está completamente fechado. Essa possibilidade existe, meus irmãos, atenção. Cada vez mais que o homem precipita dentro do seu egoísmo, dentro do seu orgulho e da soberba, se fecha sempre mais ao amor de Deus e à presença de Deus na sua vida. Hoje nós estamos vendo homens corroídos pela soberba, realizando um ato de inveja que resulta na trama pela morte de um inocente. Que a nossa pequenez não coloque jamais em dúvida a grandeza de Deus.
Veja, naquela sinagoga, aquele homem que há tanto tempo sofre e que está ali porque confia no Senhor e sabe que o seu sofrimento, que poderia ser por conta de seus pecados, deveria levá-lo a estar longe daquele lugar, se Deus fosse um rival. Se Deus fosse mau na sua compreensão e desejasse contra ele o pior. Mas ele humildemente se reúne junto com todos os outros e também espera o socorro do Deus de Israel. E ouvindo a pregação daquele homem de Nazaré, que faz o coração de todos arder como chama viva, arder com uma esperança única, ele o chama diante de todos os outros. Em outras palavras, o expõe em sua vergonha, porque todos vão olhar para ele e vão ver o sofrimento que ele traz consigo. Mas ele não se move por conta da sua vergonha. Ele se move na direção de Jesus porque primeiro o Senhor fez o seu coração inflamar de esperança. Muitas vezes queremos ajudar o outro a ir até Deus, quando o outro ainda se envergonha demais da sua própria vida e dos seus próprios pecados e das suas vergonhas interiores. Não se esqueça, meus irmãos, esse ensinamento de Jesus. Falemos primeiro do amor de Deus. Façamos o coração, ajudemos o coração do nosso irmão a se inflamar de tão grande amor e esperança, ouvindo sobre o nome do Senhor e testemunhando o cuidado como o Senhor toma nas mãos a vida de cada um, para que finalmente possa nascer dentro dele a coragem de, quando ouvir a voz do Senhor que o diz, vem para cá, ele consiga caminhar na direção do Senhor. Fica aqui esse ensinamento que pode valer muito a pena para aqueles que estão ajudando alguns irmãos e irmãs a superarem algum tipo de problema, algum tipo de sofrência para o qual se veem muito imobilizados por conta da memória e dos sentimentos que aquele sofrimento ainda move dentro deles. É preciso ajudar esse irmão a se tornar cheio do amor de Deus, né? Sem inflamar o coração do outro, do amor do Senhor, ele não conseguirá ouvir a voz de Jesus que o chama para junto de si e ir na direção dele. Então está aí a sugestão a partir do ensinamento que o Senhor nos faz. E ele vai e fica de pé. Levanta-te e fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Versículo 9. Jesus realiza a cura daquele homem como um ato de misericórdia por ele, como um sinal por todos, mas como um chamado de conversão por aqueles que não o querem, não o amam, por não temerem mais a Deus e por estarem presos no próprio egoísmo. Ao anunciar a verdade, como assim anunciar a verdade, Padre? Jesus vai cumprir um gesto que só Deus pode cumprir. E vai cumprir com a sua própria autoridade, o que vai testemunhar explicitamente que ele é Filho de Deus. Só que aqueles que não estão dispostos a acolher a verdade, ao verem a verdade, digamos assim, escrachada diante deles, vão sentir ainda mais raiva. E, bingo, exatamente, infelizmente, isso que acontece. Ele se levantou, ficou de pé, Jesus lhe disse: eu vos pergunto, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal? É claro que não é permitido fazer o mal em hipótese alguma. Na lei de Israel não tem a permissão, o sábado é o dia do Senhor, e sendo o dia do Senhor é um dia bendito. Eu vos pergunto, se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la. Que palavra dura. Porque naquele momento
Eles desejam o mal contra Cristo e no sábado estão arruinando a própria vida. Vocês percebem isso? Esse é o destino daqueles que fecham o coração para Deus. Terminam por buscar fazer o mal contra os irmãos e, no fim, arruinam a própria vida. E, correndo os olhos por todos eles, disse então àquele homem: estende a tua mão. E com a força da sua palavra, o cura. E ontem falávamos sobre isso, demonstrando assim ser ele o Filho de Deus. O homem então o fez, ou seja, ouviu a voz do Senhor e a escolheu para si, a cumpriu, e a sua mão voltou a ficar normal diante de todos. Aí Lucas corta o episódio e se orienta na direção dos fariseus. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que o nosso coração hoje se encha da certeza do amor de Deus por nós. Quantas vezes o Senhor, ao longo da nossa vida, não nos conduziu delicadamente até a sua presença. E por quantas vezes já não ouvimos, em cada confissão que fizemos, o Senhor nos dizer, como disse agora a esse homem: estende a tua mão. E ao ouvirmos a palavra do Senhor, que na confissão nos dizia: eu te absolvo de teus pecados, nós voltamos outra vez à vida, à plena saúde, para glorificar o nome do Senhor. Quantas vezes o Senhor testemunhou a sua misericórdia por nós? Quantas vezes o Senhor testemunha ainda que somos prioridade diante de seus olhos? Quantas vezes o Senhor não vem ao nosso encontro e não refaz o vigor da nossa caminhada, refaz o vigor da nossa alma para que nós possamos, continuar caminhando. E tudo isso para glorificarmos o seu santo nome. Levemos conosco esse testemunho do Senhor e sejamos na vida dos nossos irmãos e irmãs aqueles que os ajudam também a caminhar e a poder se aproximar do Senhor e permitir que esse bom Deus, falando ao coração deles, os cure. Se temos um zelo a manter, é esse, de ajudar os homens e mulheres à nossa volta a cultivarem a esperança e o temor a Deus. Porque depois o Senhor, de muitos modos e maneiras, fará chegar até eles o seu Evangelho e os levará também a viver uma experiência com a sua infinita misericórdia. E dessa forma, eles também irão acreditar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e dos santos anjos do Senhor, a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça. Amém.